Bom dia, Sala 57. Que privilégio, que honra a gente poder voltar a falar com vocês. Que alegria poder a gente falar. Também uma grande preocupação, que a gente fica nervoso e preocupado. Aí o rapaz falando que ia passar a lição, estava nervoso, e eu fico pensando de cá, realmente, não é fácil você se preparar para poder falar para uma igreja tão grande, tão seletiva e tão importante agora para nós. E um assunto me tem chamado a atenção demais. Enquanto nós vamos para a oração, eu fico vendo quanta gente sofrendo, quanto sofrimento. E eu queria falar sobre esse assunto. Por que eu sofro? Por que sofremos? E falar em sofrimento, a gente fala assim, pensa assim, ou nós falamos com nós mesmos, será que eu quero sofrer? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer. Sofrimento é ruim. E aí há uma pergunta que a gente precisa fazer, ou que às vezes a gente faz, fica questionando a questão do sofrimento e pensa assim, será que o sofrimento é que causa uma série de fatores na vida, ou os problemas e acontecimentos da vida é que proporcionam o sofrimento? Pensar sobre isso, né? E se a gente começar a analisar e a avaliar a vida, chegaremos a uma possível resposta ou uma conclusão de que o sofrimento é um intruso que passou a existir no nosso planeta dentro da visão bíblica. Nós estamos trabalhando aqui a nossa visão bíblica. E como cristãos, nós cremos que a Bíblia é o manual de vida para nós, nos revelando a nossa história, desde a criação e passando por todos os acontecimentos que nos apontam o porquê de tudo ser como é, e apontando como poderia ser, e ainda como será o futuro, podendo nos garantir uma eternidade. Importante isso. Agora, sendo assim, eu quero analisar o porquê do sofrimento entre nós. Tá? Segundo a Bíblia, Deus criou tudo, e vale ressaltar que esse relato consiste no que diz respeito à vida e criação do nosso planeta, tá? Aqui, a Terra, tá certo? Então, nós estamos analisando aqui o aspecto da vida humana, que é o nosso manual, a história do nosso planeta. Então, começa a narração dizendo assim, né? Que a Terra era sem forma e vazia, e nós não podemos afirmar quanto tempo a Terra esteve nesse estado de sem forma e vazia. O que sabemos é que, ao criar a Terra, aqui na Terra, a Terra já existia. Não sabemos quanto tempo esse espaço de tempo. Bom, não é relevante isso daí. Agora, vamos pensar numa coisa. Deus, o Criador. Quem é Deus? Qual é o seu caráter? E a definição bíblica de Deus. Deus é amor. É interessante? Deus é amor. Então, qual é o caráter de Deus? Quem é Deus? Por que Deus criaria seres nesse planeta? Deus, diz que a definição fala, por ser Deus amor, o amor só existe porque Deus é Deus. Só para esse ponto dá uma grande palestra falando sobre Deus, óbvio. Mas amor é uma pessoa. É interessante, Deus é uma pessoa, Deus é amor.
O amor é uma pessoa, é Deus. No que se refere ao seu caráter, ele é digno de confiança, altruísta, justo, misericordioso, paciente, longânimo. E aí você vai analisando os vários aspectos do caráter de Deus. E aí, por que Deus criaria? Para expandir e partilhar o seu amor. Expandir o amor. Então, pense agora. Diante disso, se Deus é amor, Deus criaria seres para sofrer? É bom pensar, não é? Então, já ouviu ou mesmo você já disse para si mesmo: por que Deus me faz sofrer? Por que Deus me castiga? Né? Vamos deixar a resposta lá para o final. Então, essas perguntas muitas vezes nós vemos entre nós. Ali, quando lidamos com pessoas. Então, vamos voltar ao relato da criação. Deus cria a vida para proporcionar vida. Né? Veja só como é que é a criação. Primeiro a luz. Aí ele separa depois as águas. E aí vem a terra seca. E esses passam a produzir alimento. Cria o luzeiro no céu para haver separação entre dia e noite, criando assim a semana, o mês, o ano. As águas concebem vidas, a terra também. Quando o cenário da terra estava formado, aí ele cria uma espécie de ser para usufruir de tudo. Deus deu a esse ser autoridade sobre tudo. Agora vamos ver aqui na Bíblia. Capítulo 1, verso 28 de Gênesis. Você tem a Bíblia? Abre aí para poder ler comigo. 1, verso 28. E fala: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ele criou o ser humano para dominar sobre tudo, para ter o domínio sobre tudo. Foi um reino criado para o ser humano. É importante, Deus criaria tudo isso para colocar o homem aqui para sofrer. Pensa nisso. A primeira manifestação de sofrimento acontece quando o homem desobedece a Deus. O homem era feliz, não tinha medo, não havia senso de vergonha. Nós sabemos que, pela Bíblia, que a desobediência do casal a uma ordem específica de Deus é que os levou a uma desordem existencial. Vejam isso. Gênesis capítulo 3, o verso 1. Aí, veja o relato. Diz assim: mas a serpente, sendo sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Você já pensou que essa fala da serpente, ela estava proporcionando a criação da dúvida? Ele estava implantando a dúvida na cabeça de Eva. Eva não conhecia o sentimento, esse sentimento de dúvida. A sensação causou uma reação, agora uma reação nova. Ali naquela mente pura, inocente, foi uma sensação diferente, interessante. Vejam isso. Deus disse para não tocar, certo? A serpente estava lá na árvore comendo. Deus disse que morreria. A serpente estava viva, apesar de tocar e comer do fruto.
Você acha que só falar ali convenceria Eva? Não. A serpente tinha que estar dando exemplo, ela tinha que estar lá no negócio, no envolvimento, para despertar dúvida, para criar a noção de dúvida. O 3, verso 5, na Bíblia, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os olhos, e como Deus conhecereis o bem e o mal. Meu Deus! Olha, uma nova luz estava sendo implantada. Conhecer o mal que Deus conhecia e que estava escondendo deles. Dúvida. Despertou a dúvida. Até então, até aqui, nada de sofrimento. Apenas o comichão de despertar o interesse na dúvida. Eva sai dali e se torna agora agente da ideia brilhante ou uma grande descoberta que os tornaria mais. O que era isso? Ela não sabia, não tinha experiência. O que ela ia se tornar? Mais conhecedora. Ah, que maravilha! Agora eu vou conhecer algo que Deus conhece e que está escondendo de nós. Pastor Ivair. Oi. Só um minutinho, desculpe interrompê-lo. Sim. O seu, não sei se é o computador ou o celular, está próximo, não sei se de alguma parte do corpo do senhor, quando o senhor se movimenta, isso causa oscilação na sua imagem. Se o senhor pudesse distanciar um pouquinho para ir, não, e aí o senhor consegue não mover a parte que está móvel no celular. Melhorou agora, né? Ok, desculpe interrompê-lo, pastor. Obrigado. Tá bom, tá correto. Muito bem. Então, vamos continuar. Agora, 3, verso 6, diz que eles comem. Lá, eles comeram do fruto. No 3, verso 7, aqui é revelado o sofrimento. Olhem só isto. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, a dúvida trouxe um sentimento, esse sentimento trouxe a consequência, e eles percebem que estão nus. Olha, a consequência da desobediência os protegia do sofrimento. A ordem de Deus os protegia da desobediência, e a desobediência causaria neles um mal que eles desconheciam. E era exatamente isso que Satanás queria. O mundo, o nosso planeta, se tornou num caos crescente e numa degeneração do perfeito para o imperfeito chamada entropia. Começa a degenerar, andar para trás. Vamos ver algumas consequências. Eu vou citar aqui, quando eu estava estudando esse assunto, e aí você vai estudando, você vai vendo o leque que isso abre, é fantástico. Mas eu vou parar num ponto só aqui. Vamos pensar em Adão e Eva. São perfeitos, apesar do pecado, são perfeitos. Eles eram puros, perfeitos, saudáveis. Adão viveu 930 anos. Está lá em Gênesis 5, verso 5. Sete viveu 912. Enos viveu 905. Aí vai citando as genealogias e a vida desse povo e o tempo que eles viveram. Após o dilúvio, Noé viveu 950 anos. Após a Torre de Babel, Sem, filho de Noé, viveu 500 anos. Artaxade viveu 403, Salá 303, Éber 430, Peleg 200 anos, Reu 207, Serug 200 anos, até chegar em Tera, pai de Abraão, que viveu 205, e Abraão viveu 175 anos. Se na sequência da narração eles vão falando da genealogia e das idades, é interessante observar que a descrição ela é sequencial e as idades são mostradas. Então,
não dá para chegar a uma conclusão de que a contagem daquele tempo era diferente da contagem de então. Tá certo? Ali, agora, a vida no tempo de agora, ela se resume numa faixa de 70 anos, e o que passa disso, a Bíblia fala que é enfado e canseira. Podemos dizer que Deus, sendo amor, queria isso para nós? Deus, sendo amor, proporcionaria isso para nós? Pelo fato de sermos cristãos, não nos garante que teremos uma vida isenta de sofrimentos. E quando eu vejo esses momentos de oração, vejo quanta pessoa sofrendo e quanto câncer existindo no nosso meio. Será que as pessoas estão em pecado para poder sofrer? O que diz a Bíblia em São Mateus 5,45? Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Deus, Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ora, meus queridos, o sofrimento vem a todos, indiferentemente de você ser cristão ou não. E por que isso? Um texto do Espírito de Profecia, no livro Maior Discurso de Cristo e no livro Beneficência Social, todos dois na página 20, diz um texto de Sr. White falando assim: as provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra de polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Vamos ver, olha, a importância de nós passarmos pelo sofrimento. Estamos no sofrimento e nessa vida por causa do pecado. Não é de pecados, é do pecado, o estado de pecado. A terra se encontra no estado de pecado, desobediência a Deus. E nós praticamos atos pecaminosos, porque a nossa tendência ela é má continuamente. A nossa tendência é fazer o mal por causa da nossa natureza. E aí, então, eu termino com a história de Jó. Sabe, se você ler em São João 16:33, deixa eu ler esse texto. São João 16:33. Fala: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui está a nossa confiança, a nossa certeza e o nosso consolo quando olhamos para a vida de sofrimento que o mundo passa e nós passamos. Nós aprendemos muita coisa com o relato da vida de Jó. A vida de Jó não foi fácil. É muito interessante. Eu gosto de estudar a vida de Jó e ela responde para mim uma infinidade de questões. Vejam só. Jó, no capítulo 1, de 1 a 11. Eu vou ler o relato, porque é muito interessante aqui a descrição do acontecimento. Havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o caráter do homem. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros
e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-os de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ao relato de Jó, e olha o que a Bíblia está contando e o fato que está ocorrendo fora da extensão dos homens. Satanás, então, vai a um concílio. Por quê? Porque ele tomou posse da terra, perdendo Adão para ele. Quando ele conseguiu levar Adão à queda, ele tomou posse daquilo que era direito de Adão. Quando obediente, ele era senhor de tudo aqui. Desobedecendo para o enganador toma posse daquilo que era dele. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe do Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha as jogadas dele, assim como ele fez com Adão, e sempre está fazendo conosco. Acaso não cercastes com sede a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-se, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás sai da presença do Senhor. Nós sabemos o que aconteceu. Ele chega e devasta a vida de Jó. Pensaram nisso? Pensa você. Quando você tem os seus bens e entra numa falência, numa circunstância que vem e te rouba tudo, e você vai para uma situação em que você não tem nenhum carro para andar, perde até a sua casa. Imagina como você se sentiria. Como é que você olharia ao seu redor? E como é que você olharia para cima, para Deus? Deus, onde o Senhor está, que não me vê? Aí a gente conhece o relato. Arrasou com a vida de Jó. Volta agora um relato dizendo: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Volta lá, fez o que fez, Jó continuou fiel a Deus. Volta Satanás a pegar no pé de Deus para instigar. Aí Deus fala com ele: Jó continua firme, apesar do que você fez com ele. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder,
mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amigo de Deus, meu caro irmão, imagina você entrando numa situação dessa, sofrendo. Já pensou? O que você me diz desse sofrimento? O que Satanás fez Jó sofrer é terrível. Você suportaria? Eu fico imaginando se eu estivesse sofrendo quanto a isso, situações que eu já passei e que muitas vezes nós passamos como pastores, como pai de família. Um dia eu estava chorando porque minha filha me escreveu uma carta falando que ia sair da igreja. Eu levantei de madrugada e chorava no meu quintal. E perguntei para Deus, por que, Senhor? É uma filha adotada. O Senhor me deu essa menina com 1 mês de idade. E agora ela se afasta. E eu pensava nisso, de repente me veio no coração um sentimento, e o Espírito Santo falou comigo assim, se eu, sendo Deus, e criei toda a humanidade, tive que mandar meus filhos saírem de casa, quanto mais você. Foi o meu consolo. Sabe? Aí o sofrimento passou a ter um sentimento diferente. Quando há o consolo de Deus, o sentimento é diferente. Né? O que eu posso aprender com esse relato? Que Satanás é o causador do sofrimento, desde Adão e Eva. O que esses relatos me ajudam? Me ajudam a entender muita coisa que ele fez. Ele é que fez o sofrimento, que causou o sofrimento na vida de Jó. E que o sofrimento não é porque nós estamos em pecado. É por causa da situação do pecado. O sofrimento vem porque Satanás está todo o tempo instigando a nossa vida para desonrarmos e desobedecermos a Deus. A terra, essa vida aqui, é uma vida de prova. Ainda, sabe, o sofrimento muitas vezes é porque Deus permite, assim como permitiu na vida de Jó, porque confiava no caráter de Jó. Satanás desafiou a Deus e o faz todo o tempo, atacando a vida de cada um de nós. Cair no desespero quando estamos passando por provas e nos desesperarmos é dar ao diabo a vitória sobre nós e o poder de levar a muitos a não confiarem no amor de Deus. Ainda, esse relato nos leva a entender que nossa vida é um testemunho de fé a outras pessoas. Pessoas, quando nos veem superando e suportando e glorificando a Deus por sofrer por sua causa, pelo nome do Senhor. Ainda, quando nós sofremos ações injustas e por ela passamos crentes e confiando em Deus, buscando dele forças para superar, assim como agiu Jó, a nossa vida será um testemunho de juízo de Deus sobre os causadores do mal e do sofrimento. Já pensaram nisso? Muitas vezes nós sofremos, não porque nós estamos com problemas, mas porque outras pessoas nos proporcionam, e o nosso sofrimento se torna um juízo contra eles. Por isso nós precisamos suportar, buscar a Deus a força para podermos superar. Nós não vamos entender como Jó não entendeu, porque sofreu. Ele só vai saber quando houver a ressurreição. Ele não entendeu tudo aquilo. Deus não revelou para ele alguns detalhes importantes.
que vai revelar no final, porque nós precisamos de vencer isso pela fé, confiar nas promessas de Deus. Se você sofre, a Bíblia diz que passaremos por sofrimento. Se surgem doenças, glorifique a Deus, pois não sabemos o testemunho que daremos e onde daremos esse testemunho, se para o médico, ou se para a família, ou num hospital, onde quer que nós estivermos, em contato com pessoas, nós estaremos testemunhando. Sabe, uma vez eu estava visitando um irmão, ele era comportor, era formado em teologia, e ele só comportava. Ele fazia parte do meu distrito na época. E aí eu fui visitá-lo, ele estava com câncer de próstata, e tratava e não recuperava. Muitas orações feitas por ele, e ele não melhorava. Eu fui visitá-lo. E nós estávamos conversando, e eu perguntei para ele, amigo, você já pensou em preparar para descansar? Ele assustou. Sabe, temos orado por você, muitas pessoas têm orado. Você passa por vários exames, faz vários tratamentos e a enfermidade não melhora. E ele falou para mim, mas é a minha família? A minha família como fica? Eu disse para ele, você veio de uma situação de família em que você praticamente viveu sozinho, você viveu só, progrediu na vida sozinho. Deus cuidou de você todo esse tempo, fez de você um pastor e comportor, deu para você uma família, você tem hoje uma casa, tem um carro, e Deus tem cuidado de você. Ora, se Deus cuidou de você, e agora você chega no momento de descansar, Deus vai cuidar da sua família. Ele parou e disse, rapaz, nunca tinha pensado nisso, e ninguém nunca tinha me falado isso. Orei com ele, despedi, isso era uma quinta-feira, e eu viajei para visitar outras igrejas no interior. Pela manhã, no domingo, a esposa dele me telefonou. Pastor Ivaí, o nosso amigo descansou. Louvado seja Deus. Sabe, precisamos confiar em Deus. Deus tem todas as respostas, Deus tem a solução de todas as coisas. E muitos de nós vai ter que descansar antes da volta de Jesus, porque não suportarão as coisas que vêm. Se nós estudarmos bem o espírito de profecia, nós vamos ver que terríveis coisas vão acontecer até o tempo da volta de Jesus, principalmente nas finais. E nem todos suportarão o que vai acontecer. Por isso, Deus permite o descanso de muitos de nós antes desse tempo. Então, meus queridos, muitos de nós estamos morrendo, eu fico vendo quantas pessoas estão morrendo de câncer, quanto câncer no meio do povo de Deus. Vamos orar pedindo a Deus cura, mas vamos orar pedindo a Deus que faça a sua vontade para que as pessoas possam descansar, porque muitos vão ter que descansar antes desse período. Sofrer, suportar e buscar o dom, buscar de Deus forças, buscar de Deus as orientações do Espírito de profecia. Isso vai nos tornar vencedores. Não quer dizer que as pessoas não serão curadas, muitas serão curadas, porém outras não serão. Mas nós precisamos de lembrar do Sermão do Monte. Deus fala sobre essas coisas. Buscar forças e poder para superar é primordial para nós agora, no tempo que nós estamos vivendo. E entender que a resposta vem de Deus.
creia e viverá. Só que esse viver não é só aqui. Creia e viverá eternamente. Eternamente. A importância da vida é a vida eterna. Viver eternamente. Jesus já nos deu a vitória. Deu a vitória sobre a morte. E já ouvimos agora os sinais da sua vinda. E é só um pouco, um pouquinho só. Lembra daquela música? É só um pouco, um pouquinho só. E Jesus estará voltando. Estaremos para sempre com ele. Lembra daquela passagem que fala assim, num piscar de olhos? E nós seremos transformados? Os que vão ressuscitar é num piscar de olhos, porque morre e ressuscita. Você já pensou sobre essa passagem? A morte é um clique, porque quando você dorme, você fecha os olhos, seu cérebro descansa, você para no tempo, você não tem ligação com nada. E quando você acorda, é como se você tivesse deitado naquele instante. Pá, e acorda. Você fala, nossa, passou tão rápido. Não, é que você não tem noção do tempo em que você esteve dormindo. As pessoas que morreram desde Adão não têm noção. Mesmo vivendo 6.000 anos, 3.000 anos, 500 anos, um dia, o tempo para todos é o mesmo. Então, esperar Jesus, falar, Jesus está longe de voltar, vai demorar? Não, vai viver a sua vida. O tempo da volta de Jesus é a duração de uma vida, a sua vida. A minha palavra para você é, não desista, não desista. Busque a Deus, creia. E o texto que eu quero deixar para você é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É a palavra de Jesus, eu venci. Jesus, o seu Salvador, venceu. E nós só temos que confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Deus abençoe você. Não desista. Acho que não abriu ainda, pastor. Só... Aí, agora... Agora foi? Agora foi. Ok. Pois é, chega a emocionar ouvindo esse hino. É fantástico. A palavra é, não desista, não desista, não desista. Jesus está voltando para nos levar para o lar. O sofrimento é só uma coisinha que acontece. Porque o Sr. White fala que quando nós lá estivermos, quando olharmos para trás, vai dizer, valeu a pena, foi fácil vencer. Agora não é. Mas depois a gente vai ver, pela recompensa que está preparada para nós, a vitória vai ser uma maravilha. E tudo vai parecer como nada. Louvado seja Deus, não? Pai querido, toma todos nós nas tuas mãos. Dá-nos forças para resistirmos o mal, superarmos o sofrimento e vencermos, Senhor, assim como Jesus venceu. Portanto, abençoa-nos a nós nesse dia e a cada dia que nós enfrentarmos daqui para frente, até que Jesus volte ou que nos dê o descanso para podermos ressuscitar no dia da tua vinda. Ó Deus bendito, querido Pai, obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. E agora o Espírito Santo iluminando a nossa vida, colocando no nosso coração sentimento de força, de andar contigo para vencermos as labutas dessa vida. Até aquele dia, Senhor. Bendito seja o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Maravilha. Amém. Amém. Obrigado, pastorzão, pela mensagem. Amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. E tem uma música bonita de fundo aí, né? Os pássaros aí na chácara. Aqui na chácara, os bichinhos já estão cantando aqui. Olha, eu também digo para você que eu te amo, viu? Preciso de você para ser feliz.
Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque nós existimos. É ou não é, pastor Wagner? Amém. Também. Estamos juntos. Junto e misturado, irmão. Obrigado, pastorzão. Excelente dia para o senhor aí. Que Deus Valeu, meu querido. abençoe. Bom dia, pastor Wagner. Tudo na santa paz de Deus. Amém. Tudo bem, meu pastor. Estou só ajustando uma questão da luz aqui, que vai ficar melhor. Rapaz, Estamos bem, do que pastor. já Estamos bem, graças a Deus. Pastor Ivo ensinou a gente que sempre devedor, né, pastor? Oi? O pastor Ivo ensinou para a gente que nós somos sempre devedores, né? Por mais que a gente faça para Deus, ou acha que está fazendo alguma coisa, é muito pouco, né? O Senhor fez muito por nós. Então, a sensação de que a gente tem que fazer mais é sempre presente. É verdade. Pastorzão, muito bom te ver, viu? A imagem está excelente aí. Você foi arrumar, mas já estava ótima. E hoje é a irmã Iracina, né? Irmã Iracina, vou pedir para ela abrir o áudio aí e também a câmera dela, irmã, que a gente já Pastorzão, consegue fique à trazer isso pra vontade cá. aí. Seja bem-vindo à sala 57, nesse momento aqui do testemunho. Que Deus te abençoe e te use. E com certeza será uma grande bênção. Pastorzão, obrigado aí pela disponibilidade de sempre, né? Suas atividades são intensas e certamente aumentaram proporcionalmente à função, né? E mesmo assim o senhor está aqui e Aqui tem é o nos nosso abençoado lugar, ricamente. Obrigado, viu? Um abraço da família linda que o senhor tem. igualmente. Deus te abençoe, querido. Muito bem, amados, depois de uma mensagem dessa que enche o nosso coração de esperança, né? Enquanto o pastor pregava, a irmã Iracina está abrindo a câmera dela ali, assim que ela abrir, eu vou chamá-la aqui. Eu estava pensando, sabe, pastor, e se a gente pensar que o sofrimento é necessário? A gente não gosta muito da ideia de sofrer, né? Mas o sofrimento é necessário. E o Senhor, às vezes, nos disciplina com provações, que... Veja Abraão quando sai para um monte, né, pastor? Aquele homem saiu no sofrimento, eu vou matar meu filho. E Deus proporcionou aquele momento. Agora, as provas que o Senhor traz elas nunca tentarão a nossa moral. Nunca. Deus nunca vai produzir uma prova em que ele provoque um crivo que coloque a nossa moral, a nossa possibilidade de trair a Deus em questão. Ele não vai fazer isso, nunca. As tentações, sim, sempre vêm de Satanás, e elas nos colocam sempre em situações de negar a Deus ou de traí-lo. Mas é necessário. Eu tenho uma filha de 23 anos, e eu já disciplinei a minha filha. E com algumas atitudes eu tirei coisas dela que fez com que ela sofresse. E que se eu não tirasse, ela não teria aprendido. A natureza é má. Entenda, querido, entenda. Quando você sofre, é uma prova que vem do Senhor para melhorar você, é necessário. A gente não aprende de outra maneira quando Ele não permite determinadas coisas pela natureza que nós temos. Um dia a gente vai parar de sofrer, porque a gente não vai precisar mais melhorar nesse sentido moral, de deformidade por causa do pecado. Aí não tem mais sentido o sofrimento. Além de... Tem um áudiozinho entrando. Além de você imaginar que nasceu é para sofrer, né? Irmã Iracina, tudo bem, querida? Como é que a senhora está? Isso. Bom dia, tudo bem, irmã Iracina? Tudo bem, irmão, pastor Wagner. E senhor? Agora Eu falando, estou acordado. agora falando com a senhora, eu estou bem melhor. Graças a Deus, eu também. Muita senhora, não estou aqui. Pronto, a Tá senhora bom. está me ouvindo melhor? Repetir? Está me ouvindo melhor agora, irmã Iracina? Estou sim. Agora tá bom. Eu troquei aqui a minha internet, vamos ver se ela coopera comigo.
Eu perguntei onde é que a senhora está agora, em qual estado do país, quantos filhos a senhora tem e qual a idade da senhora. Eu estou com 70 anos, tenho 6 filhos e atualmente eu moro no Espírito Santo. A senhora já mora no Espírito Santo? Eu moro aqui em Vila Velha, município de A Vila senhora, Velha. a senhora é chique, né, irmã? A gente está buscando o Espírito Santo, a senhora já mora nele. Já moro nele, graças a Deus. A irmã mora no estado do Espírito Santo. Um abraço para os irmãos aí do Espírito Santo. Amo esse estado, as praias do Espírito Santo são lindas. De vez em quando eu tiro minhas férias aí para descansar um pouquinho. Você do Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, ou você que assiste em outro país, seja muito bem-vindo à sala. A gente está feliz com a sua presença aqui, tá bom? E Mairacina, a senhora disse que quando bem pequena, a senhora foi doada pelo seu pai, né? O seu paizinho faleceu, aconteceu alguma coisa ruim com ele, e ele acabou dando a senhora para uma outra família, e a senhora foi criada por uma outra pessoa que não era sua mãe, né? Sim, meu pai, quando eu nasci, minha mãe era novinha ainda e meu pai era meio trapaceiro, aí a minha mãe engravidou dele, então ela não tinha condições de cuidar de mim, aí antes de 1 ano de idade ele me deu para essa senhora me cuidar de mim, entendeu? Aí quando eu estava com 1 ano de idade, eles mataram meu pai. Seu pai foi assassinado, a senhora foi... Como é que é o nome da pessoa que cuidou da senhora? É a Agripina, já falecida também. A Agripina também já falecida. E a senhora avançou nessa situação, a senhora morava nesse período em Goiás, né? Não, eu morava, essa época era na roça. Na roça. A senhora morou até Era na, quantos anos na roça? ó, eu fiquei na roça até uns 9 anos. Depois de 9 anos, a minha mãe adotiva mudou para essa cidadinha de Goiabeira, né? E até então eu estudava, igual eu falei com o senhor, e depois eu fiz a segunda série. Quando foi no terceiro ano, eu não pude comprar os livros, aí com 10 anos eu fui, 10, 11 anos já fui para o Cabo da Enxada com minha mãe. A senhora, com 10, 11 anos, foi para o Cabo da Enxada, porque Sim, a senhora não pôde estudar. Queridos, olha que coisa, né? Um detalhe na vida da gente. Ela não pôde estudar porque não pôde comprar os livros. A gente tem tanta coisa à nossa disposição, irmãos. Às vezes você passa pela fruteira da sua casa, está lá cheia de fruta, né? E você fala assim, puxa vida, que coisa normal. Queridos, tem pessoas que não têm o básico para viver. com certeza. Você chega no seu chuveiro, abre o seu chuveiro elétrico, toma um banho quente, e você sai de lá como se nada tivesse acontecido. Tem gente que não tem água para tomar banho, irmãos. Não dá valor, né, pastor? Não é, irmã? A senhora não pôde estudar porque não pôde comprar um livro. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sabe o dinheiro que você tem? É pouco, né, o que você ganha? Mas vou falar para você, irmão. O seu pouco, para muita gente, é muito. E se a gente gastasse com menos vaidade, irmãos, se a gente tivesse menos sapatos, se a gente tivesse menos roupas, se nós tivéssemos menos televisores em casa, se nós tivéssemos menos vaidade com nossa estética, sabe esse pouquinho de dinheiro que você tem? Se você compartilhar com quem não tem quase nada, você vai fazer muita coisa por muita gente. Ela não estudou, irmão, porque não tinha dinheiro para comprar os livros. Naquela época era só 3 livros, pastor Wagner. Era o matemática, o português e o de leitura. E eu não pude comprar. Compreende, irmãos? A vida deveria ser mais simples. A gente deveria pensar em muito menos coisas que a gente pensa, para de fato abençoar pessoas. Cristo indica esse caminho. Muitas vezes, irmãos, a nossa incapacidade de sermos cristãos efetivos está na complexidade que a gente dá para a nossa vida, querendo coisas desse mundo que a gente não precisa delas. A realidade é essa. Se a gente fosse mais simples e tivesse os olhos nos outros,
nossa vida cristã seria muito diferente. Não foi para a escola. 3 livros, irmãos. 3 livros. Com 11 anos, a senhora foi para o Cabo da Enxada e até os 16 ficou lá, né, irmã? Fiquei lá, eu trabalhava, capinava arroz para os outros, limpava arroz para os outros, aquelas vagens, e trabalhava plantando muda de arroz com água pela cintura, menstruada, e eu sofri muito. A senhora plantava com água na cintura, irmã? Como é que era isso? Eu não conheço de roça. Na cintura. Tinha aquelas vagens cheias de água para a gente plantar as mudas de arroz ali. Então, a água vinha no joelho, vinha na coxa, até na cintura a água vinha. Aí ele me puxava para o braço, afastava eu para trás, botava eu no lugar mais raso, entendeu? E tinha aqueles bichinhos, chimichurri, que agarravam na perna, mas eu Aham. gritava, meu pai do céu, até hoje eu tenho medo. Se quando você sentar, irmão, na sua igreja, perto de uma senhora como essa de 70 anos de idade, abraça esse ser humanozinho aí. Por trás tem uma história, querido. Por trás de nós sempre tem uma história, sabe? Tem que respeitar muito, sabe? Essas pessoas que têm uma história de vida. A senhora se casa com 16 anos de idade e tem 6 filhos. A senhora me disse, eu fiquei maluco. A senhora me disse que com 29 anos você já tinha 6 filhos. Tenho meus 6 filhos, com 29 anos. Hoje a senhora tem 3 filhos, todos na faixa dos 40 e 3 na faixa dos 50, né? Sim, Aí, assim, o nome deles é Maria 9, Aparecida, Maria de Fátima, Sebastião Henrique, João Henrique, José Henrique e a Maria Verônica, Márcia Verônica. Márcia Verônica. E a senhora, esses filhinhos estavam todos próximos um do outro, né, irmã? A idade deles? Tudo próximo, é. Tudo próximo. Então, as duas mais velhas foi quando eu estava. A mais velha estava com 2 meses, eu engravidei da segunda. Senhor da glória, misericórdia. Eu não sei como é que essas mulheres, elas... Como é que é, irmã? Aí foi luta mesmo. A mais velha não andou, ela andou com 1 ano e meio, e a outra nasceu e começou a arrastar e ia, batia na outra, e era aquela confusão, e 10 companheiros na roça para me levar comida, às vezes o marido buscava, eu trancava elas dentro de casa, levava comida, voltava, estava dormindo na porta. Você está achando que você teve vida difícil, Giovanni? É, Giovanni. Aí, irmã Val, tá achando da vida difícil. A vida, irmão, nossa vida hoje, né, pastor Esmeralda? Vou falar para você, a gente não pode reclamar, não, viu, querido? Irmã, então, teve momento que a senhora amamentou 2 ao mesmo tempo, Foi quase. Se não né? tivesse desmamado, dava para amamentar as duas. Jesus amado. Irmã, me diga uma coisa. Aí a senhora casa e passa por um drama que eu fiquei assim, falei, Senhor da glória, a mulher ela tem uma capacidade de resistência, eu admiro as mulheres. Minha esposa, eu estava conversando com ela ontem antes da gente dormir, e aí ela perguntou assim, amor, você me ama ainda? A pergunta que a minha esposa fez para mim, eu falei, tu tá doida? É claro que eu amo você, rapaz, tá? Aí segurando ali a mão e a gente conversando, falei, amor, você tem uma capacidade de sofrer extraordinária. Se fosse ela, não teria a resistência que ela tem. E essas mulheres, as mulheres carregam, né? Essa capacidade, essa resiliência. A senhora perde o esposo da senhora com 44 anos de idade, vítima de um câncer agressivo no estômago, na cidade de Cuparaquê. É isso? Isso, Cuparaque. Ele estava Cuparaquê. com 40 anos. Fica com a divisa com o Espírito Santo, essa cidade, né? Na divisa do Espírito Santo. E a Minha senhora, mais nova, 6 aninhos, a mais nova caçula. com 6 e a mais velha, Mais velha estava com 18. 6 filhos para criar, irmãos, sem estudo. O que a senhora começou a fazer para poder cuidar da vida da sua família, irmã? Irmão, eu comecei a trabalhar em casa de família, entendeu? Aí, nisso aí, as duas mais velhas já trabalhavam em casa de família, né? Uhum. Então,
eu peguei e comecei a trabalhar em casa de família também. O aposento dele ficou, que era 200 cruzeiros naquela época, e a gente lutava com aqueles 200 cruzeiros, com 4 filhos, né? Os outros ainda não aguentavam trabalhar, e com a doação de alguma pessoa, igual eu falei com o senhor, quando ele morreu, ficou doação de pessoas que ajudaram a gente, e deu para a gente comer 3 meses. E essa ajuda foi o que manteve a senhora 3 meses para a senhora se organizar e começar a ter que trabalhar para poder manter a família. A senhora limpava a casa de pessoas? Como é que é? A senhora trabalhava com o quê? Cozinhava, eu passava até na casa de professora, entendeu? Cozinhava, lavava, passava, ela me dava sobra de comida para me levar para as crianças. O marido dele é até professor do meu filho, então ela sabia das dificuldades nossas, dava roupa dos meninos dela para a gente, para os meninos, entendeu? Então foi assim, aí ainda ficou conta ainda da funerária, eu vendi o mantimento, uns bilhozinhos que tinha, eu vendi barato para poder pagar a conta que ficou, entendeu? Foi muita luta. A senhora certamente, em algum momento, chorou muitas vezes sozinha, né, irmã? Sem os seus filhos verem a senhora chorar, porque a vida era muito difícil para a senhora, né, querida? Muitas vezes, às vezes, tinha um pedacinho de carne, eu botava, dividia aquilo, botava no pratinho deles e comia a raspa da panela, entendeu? Para não deixar meus filhos passar fome. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Ela entregava carne dos filhos, raspava o óleo da panela, misturava com a comida para dar para os filhos. E ela não comia a carne. Que dureza, né, irmãos? Que dureza, que situação difícil. O pastor falou sobre sofrimento hoje, né? Amigo, a gente tem que levantar a mão para o céu, que o Senhor tem nos abençoado ricamente. Se você está sofrendo, irmão, a vida dessa irmã vai lhe dar hoje inspiração para você vencer essa fase difícil da vida, viu? A senhora, numa situação dessa, irmã, a senhora se converte depois da morte do seu marido, a senhora passa em frente a uma igreja batista, e lá tem um texto de Isaías 55, verso 6, né? Sim, sim. E fala que, né, que buscar o Senhor enquanto é tempo e achar enquanto se pode, e achar enquanto buscar o Senhor enquanto é tempo, né? E eu não sei completar o versículo. A senhora vê o texto de Isaías 55, verso 6, e esse texto de Isaías fala fundo ao coração da senhora, né? No meu coração. Porque eu ia na igreja católica, igual eu falei com o senhor, né? A minha mãe forçava eu ir na igreja católica, mas ela não ia. Então eu ia, mas eu nunca concordei com as coisas que tinha lá, entendeu? Mas eu ia assim mesmo. Aí fiquei naquela luta. Até que eu vi essa frase e fui para a igreja batista. Lá estava escrito assim, irmão: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está perto, isso mesmo. Amado, você viu a importância do texto da Bíblia estar exposto? Aquela mulher passando ali, queridos, com todo esse sofrimento, certamente num vazio, a ausência do provedor da casa, 6 filhos para cuidar, e a mente dela é levada pelo Espírito Santo a olhar um texto da Bíblia. Às vezes a gente tem dificuldade de entregar um livro missionário, né? Aí vem o grande conflito para o ano que vem e para os próximos 2 anos, né? Nós vamos ter 2023 e 2024 com o livro Grande Conflito. A gente fala assim, vamos entregar, a gente espalha esses livros, queridos. A nossa parte é expor a palavra. Esse texto, escrito naquela igreja, salvou a vida da irmã. Olha o poder de um texto da Bíblia, da exposição de um texto da vida. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nosso papel é disseminar a palavra, expor a palavra. E a exposição desse texto chamou a atenção do coração aflito dessa linda senhora. E ela falou assim, rapaz, eu preciso de Deus. A senhora, no outro dia, foi para a igreja. Sim, no outro dia eu fui para a igreja. Não demorou nada, a senhora já correu para a igreja. Falou, encontrei o que eu precisava, né, irmã?
sim. E a senhora chegou na igreja, como é que a senhora foi recebida na Igreja Batista? Vida muito bem, me trataram muito bem, tinha salinha para as crianças, tinha tudo, era lanchinho todo dia para as crianças de culto. Então, me receberam maravilhosamente bem. Vamos mandar um abraço para os irmãos batistas, vamos? Tem irmão batista que congrega com a gente aqui, que adora. Os irmãos batistas, um abraço para vocês, viu? Receberam Primeiro, muito bem essa senhora. Então, foi uma fase boa ali na Igreja Batista, né, irmã? faz muito bom. Então, esse texto mexe o coração da senhora. A senhora estava em luta, se comoveu com essa frase, vai à igreja e se converte. A senhora frequentou a Igreja Batista 3 anos. Foi. 3 anos. E nesse meio tempo, uma das filhas da senhora se converte à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, essa minha filha trabalhava aqui em Vitória, na casa de uma família adventista, então ela se converteu a adventista, entendeu? Como é que era o nome dos patrões da sua filha? Era Aldair e Plínio, né? Sim, Quantos anos a filha da senhora tinha? nessa época, pastor, eu acho que ela tinha uns 21 por aí. Essa filha da irmã é recebida na casa do irmão Aldair, irmã Plínio, da irmã Aldair, do irmão Aldair, não, da irmã Aldair. É porque esse nome é para homem também, né? Aldair e Plínio. E Marido, eles fazem um bom trabalho com ela lá e sim, ela se converte ao adventismo. Deixa eu só fazer uma observação, irmã, importante. Você que tem pessoas que trabalham na sua casa. Muitos daqui da sala têm boa condição financeira e tem gente que trabalha na casa. Outros na sala têm empresas que têm funcionários. Amigo, faz da sua casa um púlpito. Faz da sua empresa um púlpito. Trate as você, pessoas como elas merecem ser em Cristo. E você vai ter a oportunidade de ganhá-las para Jesus. Olha que coisa legal isso, né? Muito importante. A filha da senhora se converte e começa a falar com a senhora que a senhora tem que aceitar a Igreja Adventista. A senhora dá um tempinho da Igreja Batista, fica um tempinho em casa e ela fala: mãe, não é hora de estudar a Bíblia? Foi assim que ela fez? ela falava, falava, chorava, entendeu? E aí, nisso, os dois irmãos dela foi para a igreja adventista, aqui de Terra Vermelha, do município de Vila Velha, que eu já estava morando aqui. Esses dois filhos da senhora, os dois abaixo de 20 anos, se convertem, né, irmã? E eles são Sim, batizados. A senhora me conta um negócio importante, porque no começo a senhora meio que foi meio contra esse negócio, né? eu rejeitava, entendeu? Porque eu não gostava de crente. A senhora não Eu não, gostava de. eu não concordava com a igreja católica, mas também não gostava de crente, entendeu? Mas a senhora também, eu vou falar, hein? A senhora era pedra dura, né, dona Iracina? Sim. Ai, ai. Né? Ó, E não aí, gostava da igreja católica e também não gostava de crente. Agora é crente. Tá vendo como é que Deus faz, irmã? então, aí foi através de um trabalho que meus dois filhos também conheceram o Evangelho, que o mais novo, igual eu falei, o senhor trabalhava com um ancião da Igreja Adventista, de servente e pedreiro, aqui em Vila Velha, e através desse senhor, os dois foram para a Igreja Adventista também aqui. Olha só, ele foi trabalhar. Como é que é o nome desse mestre de obra aí, o pedreiro, irmã? É o senhor Ariel. Olha que legal, né, irmãos? Ó, uma filha vai para a casa de adventistas e se converte, gente boa, tá vendo? Ó, testemunho. O outro filho vai trabalhar com o pedreiro adventista que dá estudo e ganha os meninos. E ganha os dois, porque ele agrupa o pessoal e dá estudo bíblico. E tem uma cena que é muito interessante que a irmã Iracina passa, que ela está em casa, um filho tem 17 e outro tem 19. Os dois ajoelhados na cama, irmã Cristiane, fazendo o pôr do sol. A senhora chega e vê isso, né, irmã? Achei muito legal isso. Fico da porta e vejo, aí eu afasto, entendeu? Aí desligo a televisão, que essa época eu trabalhava na casa de família, comprei uma televisãozinha a cor para eles.
Aí ligava a televisão e eu respeitava assim, o pôr do sol, entendeu? Direitinho. Quando a senhora entrou no quarto, eles estavam os dois ajoelhados, 17, 19 anos, orando, recebendo o sábado. A irmã volta, desliga a TV, porque os filhos estão dando testemunho para ela. Aí, Uhum. como é que é o nome da filha da senhora, que insiste que a senhora se batize e chora pelo batismo da senhora, para a senhora aceitar o estudo? Maria Aparecida. A Maria Aparecida insiste para a mamãe estudar a Bíblia e a mamãe aceita estudar a Bíblia, né? Sim, aí eu falei com os meninos, falei assim, olha, fala com o Soriel, que ele pode vir que eu vou aceitar o estudo bíblico. Aí veio três, veio o Ariel, veio o Enoque e veio o José. E aí eles foram professores de Bíblia da senhora, a senhora aceita a fé adventista e é batizado. Hoje, e batizada, a senhora hoje tem 27 anos de adventista. Sim, E a batizei senhora em falou, como é que a 2006. senhora considera a igreja adventista, irmã? Como é que a senhora considera a igreja? Ah, irmão, é uma família para mim, É, minha segunda família. a igreja cuidou bem da senhora, irmã? Cuidou muito bem de mim. E Lá em até Terra hoje, Vermelha, lá em Terra Vermelha, ó, do meu gatinho passando lá atrás. Por onde tu entrou, moço? Rapaz, mas eu vou falar para você, né? Lá, a senhora se batiza em Terra Vermelha e vai frequentar a igreja de João Goulart, né? sim. Aí teve um casal de João Goulart que eu fiz o outro curso e eles me deram o curso de Apocalipse, entendeu? Aí eu fiquei porque era mais perto e os meninos ficou em Terra Vermelha. Aí eu E fiquei mais perto. E agora estou no batizei. a senhora me fala que essa igreja cuida muito bem da senhora, né? A senhora foi muito amada por essa igreja. Sim, sim. E a igreja de Terra Vermelha me acolheu. Nossa, eles reclamam os meninos até hoje. Eles oram direto para eles voltar. E o que que eles fizeram que deixava a senhora tão feliz? Que tipo de cuidado eles davam para a senhora? Ah, sei lá, irmão, é aquele carisma de irmão, de cuidado mesmo, entendeu? De cuidar mesmo da gente. E visitava. Hoje está mais escasso, né, as visitas. Veio esses problemas aí também, mas me acolheram muito bem. A senhora, com o tempo, vai perdendo os filhos para o mundo, né? A senhora perde esses dois meninos, os 17, um vai para o Rio de Janeiro e o outro vai trabalhar também com uma outra pessoa, e um desses, a senhora vai citar o nome, quando ele vai sair de casa para trabalhar em outro lugar, ele entrega a Bíblia e o Inário para a senhora. Me fala um pouquinho o que significou isso para a senhora. É, porque me doeu muito, né? Doeu muito porque eu senti que eu estava perdendo meu filho pro mundo, entendeu? Porque o outro trabalhava em pizzaria e eu sabia que ele não ia conseguir trabalhar ganhar o sábado, porque pizzaria é final de semana, né? E foi o que aconteceu. Ele sai para trabalhar, ele sai para trabalhar em outro lugar, e quando ele sai, entrega a Bíblia e o Inário. E a senhora fala o que para ele sobre a Bíblia e o Inário? E se falou, mãe, guarda, fica com a senhora. E me deu um abraço, e disse, meu filho, mas você não vai sair da igreja. Eu falei assim, mãe, vamos ver, só Deus sabe. E eles acabaram saindo, né, irmã? São os A filhos senhora, maravilhosos, toda mãe queria ter. Não faz coisa errada. Eu não sou santa, eles também não são, mas são os filhos maravilhosos. Mas o desejo da mãe é que os filhos estejam todos na igreja, né? com o tempo, anos depois, a Maria, que ganhou a senhora para Jesus através do estudo bíblico com os irmãos, também sai da igreja por alguns problemas. Também saiu da igreja. E Aí, a senhora ficou sozinha, só a senhora adventista na família. sim, só eu adventista na família. E deixa eu perguntar para a senhora, irmã, por que a senhora não desistiu? Irmão, não desisti porque desde antes de eu vir para a igreja, parece que o Espírito Santo já me conduzia. E eu não via e nem vejo motivo de eu sair da igreja, entendeu? Porque não tem outro lugar para a gente.
Então, fui muito bem estudada, muito bem instruída na igreja, e tive muita coisa boa e tenho até hoje, então não tem motivo. Eu não senti em nenhum momento vontade de sair da igreja, de desistir da minha fé, nunca. Mas, irmã, me diga uma coisa. E o sofrimento? Um filho após o outro deixando a fé. A senhora fica sozinha professando a fé na família. Em nenhum momento a senhora questionou a Deus, dizendo, mas Deus, o senhor não está comigo? Eu vou ficar só. A senhora, como é que foi esse processo de suportar o sofrimento? Ó, irmão, não sei, foi assim o apoio dos irmãos, entendeu? Eles vinham na minha casa todo final de semana e me envolviam no trabalho da igreja. Eu trabalhei na ASA, eu trabalhava de diaconisa, então não tinha muito tempo de ficar com muito pensamento ruim. Então eu estava em casa, eu estava trabalhando, eu estava orando, entendeu? E Deus não deixou entrar nada de negatividade, de abandonar a fé. A senhora pode me dizer que se a igreja não apoia a senhora, se a senhora fica sozinha, a chance de deixar a fé aconteceria, né, irmão? Ó, irmão, provavelmente, né? Porque todos nós precisamos de um ombro amigo, né? Ninguém vive Todo, sozinho, né, irmã? Ninguém vive ninguém, sozinho. um ampara o outro, com certeza. Pastor Aguinaldo, o senhor está vendo, pastor, que a gente fecha a porta de trás da igreja? Pode abrir seu áudio, pastor, por favor. Bom Sim, meu dia, irmão. bem, como é que está? Bom dia. Estou bem, graças a Deus. Um pouco gripado, mas bem. Minhas duas menininhas estão gripadas também. Quando eu ouço a irmã falar, pastor, nós somos pastores, o desafio de manter uma igreja saudável, né, pastor? E a gente, às vezes, se concentra demais, pastor Aguinaldo, no estudo da Bíblia, estudo bíblico, e na frequência dessa pessoa na igreja, como elementos para a manutenção dessa pessoa no corpo de Cristo. E é verdade, a pessoa tem que estudar bem a Bíblia e tem que frequentar a igreja. Mas o que sustentou a irmã Iracina foi a comunidade de crentes. Eu costumo E dizer aqui, eu costumo dizer aqui na igreja, e já tive situações de quando eu visito os irmãos que estão assim aborrecidos ou querendo sair da igreja alegam, né? Que faltou visitação, faltou calor humano. Eu costumo dizer que o carinho, o calor humano, o acolhimento, ele salva e conserva muito mais do que o ensinamento bíblico. A gente tem experiência de que pessoas vêm para a igreja muito mais pelo carinho, pelo acolhimento, do que pelo conhecimento bíblico. Infelizmente, o que aconteceu, acontece com alguns irmãos, né? Eu falo, ontem mesmo eu estava falando sobre isso com a minha igreja. Estava dizendo para eles, olha, irmãos, não podemos deixar ninguém para trás. Dizendo aqui, fazendo uma referência, né, naquela de salvação, né, salvação e perdição, não podemos deixar ninguém para trás. Se faltou uma pessoa na igreja, no culto, alguém tem que se levantar e dizer assim, está faltando fulano. Quem é que vai procurar saber por que ele não veio hoje? O que está acontecendo? Né? Esse apoio, essa busca, esse cuidado com os irmãos é fundamental para manutenção da fé. Não é? A igreja primitiva ela se mantinha unida, e eu imagino os irmãos, né, um na casa dos outros. Então, isso é fundamental. Eu estou aqui admirado com o testemunho da irmã e como Deus dá força para a gente e usa irmãos para que a gente não se desvie do caminho. Pastor, sabe o que eu penso? Já eu volto com a senhora, irmã Iracina. Sabe o que eu penso? Às vezes a gente disciplina pessoas por exclusão, né, pastor? A pessoa desaparece da igreja como invisível, desaparece da igreja como invisível, ninguém nota, vai embora, né? E aí depois a gente faz, a Aderlândia está ali, ela é excelente secretária, e às vezes a gente tem que fazer uma análise da nossa secretaria, porque tem nome de muita gente já que não frequenta a igreja. Aí a gente tem que extrair esses nomes, né? E aí a gente vai para o plenário da igreja e vota, né? Quem apoia que a gente... E aí os irmãos levantam a mão. E eu acho que a gente tinha que fazer assim, pastor. Eu apoio, mas eu também quero ser disciplinado.
Aham, estou entendendo. Sabe por quê, pastor? Abandono de incapazes. Abandono. Não podemos deixar Abandono ninguém para de trás. incapazes. Abandono de incapazes. Muitos deixam a fé no momento de dificuldade, como essa irmã estava aí, e deixam a fé sozinhos. Eu sou culpado quando essas pessoas saem, eu tenho que ser disciplinado junto. Eu abandonei um incapaz. É crime, irmãos. É crime abandonar incapaz. Na igreja também. Eu concordo contigo. Na igreja Tem também. trabalhado muito isso, porque normalmente o que se alega é a falta de tempo, né? É a falta de tempo. E isso é algo que precisa ser vencido. Precisa ser vencido por parte de cada um de Pastor, nós. eu ouvi um pastor pregando ontem o seguinte. Eu creio muito no que ele disse. Facebook, Instagram, WhatsApp, redes sociais vão mostrar que o nosso problema não era tempo. Exato. Vão mostrar claramente que não era tempo o nosso problema. Nosso problema é prioridade. Porque a gente tem tempo para esse trem tudo. Como é que não tem tempo de correr atrás de uma alma que está precisando de ajuda? Exatamente. E aí tem um detalhe importante, né? A gente vive num mundo tecnológico que uma chamada de vídeo, né? Alegra, aquece o coração. E às vezes a gente não vê essa. Precisa desenvolver esse hábito. Né? Não tenho tempo de estar lá, é longe. Faz uma chamada de vídeo. Pastor, Né? vou dar só um exemplo para a gente voltar com a irmã Iracina. Hoje começa a Copa do Mundo. Hoje começa a Copa do Mundo. Às 13 horas tem o primeiro jogo da Copa do Mundo e um pouco antes a cerimônia de abertura. O senhor vai ver quantas pessoas estarão envolvidas com isso. Sabe por quê? Planejaram para estar lá, separaram o tempo, porque querem. Compraram camisa, né? Organizar o tempo, vai que quer estar lá vestido com camisa da seleção do seu Alguns já país. fizeram a programação de atividades, deixando livre todos os dias os jogos do Brasil, porque querem assistir todos os jogos. Sabe o que é isso? Prioridade. Por que a gente não faz isso com as pessoas? Questão de querer, pastor, de amar, de ter vontade de fazer. Pastorzão, obrigado. Esse Nada, meu mano. bate-papo gostoso aqui. Deus te abençoe. Eu amo o senhor, viu, meu pastor? Também te amo, meu amigo. Irmã Iraci, o seu testemunho, eu acredito, está contribuindo muito para a edificação da fé de muitos aqui da nossa sala. Viu? E de muitos que vão ouvir a tua palavra, meu irmão. Que o Papai do Céu te abençoe ricamente. Papozinho com o pastor Aguinaldo, a gente não combinou, mas aqui na sala é assim mesmo. Irmã, a senhora conhece a sala através de uma serva de Deus chamada Aderlândia, né? Sim, sim. Foi ela que passou o link para mim. A senhora está na sala há quase 2 anos, né, irmã? Aderlândia, abre o Sim. seu áudio, por favor. Há quase 2 anos a senhora está aqui. A Maria Aparecida, sua filha, está aqui com a gente na sala, sabe? Ô, irmão, eu mandei o link para ela, expliquei para ela como ela entrava, mas eu não sei se ela está. Ela é Almeida? Sim. Então, tem Maria Maria Aparecida Almeida. Sim. Ô, Maria Aparecida, você pode abrir seu áudio e seu vídeo daqui a pouquinho, tá? Eu vou liberar você, que eu quero conhecer você daqui a pouquinho. Deixa eu conversar com a Aderlândia. Aderlândia quer dizer que essa senhora lindinha está aqui porque você enviou o link para ela, né, irmã? Pois é, né, pastor? Bom dia, sala 57. Bom dia, querido. Tudo bem? Joia? Então, você foi a missionária que trouxe a irmã Iracina para a sala, né? Estamos na caminhada. Uma benção, né? Você envia esse link para quantas pessoas, Aderlândia? Mais ou menos 1.200 pessoas. Eu estou insistindo para que vocês façam novas listas de transmissão. Já fiz mais 4. Onde é que vocês vão achar pessoas? Papai do Céu vai mostrar, mas que tem gente, tem. É só querer fazer.
Só querer. E o resultado tá bem aqui, ó. Você vai daqui a pouco ver como é que a igreja da Aderlândia, porque ela frequenta a mesma igreja que a Aderlândia, e como a soma de uma comunidade como a Sala, junto com a igreja da Aderlândia, tem beneficiado a vida dessa serva de Deus. Obrigado pelos esforços, viu, Aderlândia? Ela é bênção pura, pastor. Ela é lindinha, né? Maravilhosa. Aí tá vendo, irmã Ah, Iracina, como é que a senhora é amada ali, ó? Lindo, né? sim, nossa, eu amo ela demais também. A senhora entrou facinho na sala ou demorou? Eu rejeitei um pouquinho, pastor. Aí os primeiros links eu não abria assim, eu abria um pouquinho, fechava. Aí depois eu comecei mesmo a assistir, entendeu? E nisso eu comecei também a ficar doente, eu ficava mais deitada. Aí eu abri o link, ficava a manhã toda assistindo até terminar, entendeu? Mas a senhora rejeitou a sala, irmã. Como é que pode? Dois ou três links, eu não abria, não. É, Abria assim, estava demorando, eu desligava. eu E hoje acho não, eu faço questão de alguns, terminar, só se eu alguns tiver que, uma coisa muito importante para sair. que entram na sala, esse negócio é muito demorado, isso é muito demorado. Outro dia eu recebi uma reclamação aqui, estou com saudade da pipoca, pastor. A pipoca está muito curta, tem que ter mais pipoca para a gente, quer mais tempo, está querendo mais tempo ainda. Irmã, a senhora sofre um problema do coração e a senhora faz uma cirurgia. A senhora passa quanto tempo lá depois da cirurgia internada? Irmão, a minha filha, a Maria Aparecida, ela trabalha na casa de um médico cirurgião. Aí nisso eu já tem uns 4 anos que eu ia para PA, voltava, ia, voltava, e falava que estava com problema no coração. Um dia eu não aguentei, fui pegar meu bisnetinho no chão de um aninho, aí o peito parecia que estava abrindo. Aí eu falei assim, opa, tem alguma coisa que não está certo. Aí liguei para minha nora pediu o irmão dela para me levar no hospital evangélico. Aí cheguei lá, esse médico, o patrão da minha filha, já tinha mandado porção de médico já me receber, entendeu? Aí me consultaram, assim, lá fora, depois me chamaram, fizeram todos os exames e descobriram que fazer esse negócio que faz no braço, caqueterismo, né? A, Aí, então, me internaram para fazer isso. Aí descobriu 3 veias entupidas. a senhora tem uma outra filha, como é que é o nome dela, da filha da senhora? Maria de Fátima. A Maria de Fátima estava intrigada com a senhora, né? Estava intrigada. Já tinha uns 3 anos que ela estava assim. Aí, nesse período que eu fiquei Vocês, doente, ela estava... Entendeu? então, ela tem uma filha chamada Maria de Fátima que estava intrigada com ela. Não conversava com a irmã, a relação não era muito intensa. Deixa eu fechar aqui, daqui a pouco eu peço para a Maria abrir o áudio dela. A relação delas não estava boa. E aí a Maria de Fátima não... Maria de Fátima, cuidado com o seu áudio. Maria Aparecida, já já se abre o seu áudio para o seu som não entrar aqui na reunião, tá? Então, o que acontece? A outra filha da irmã estava intrigada com ela. Estava brigada, porque a irmã Iracina tentava dizer coisas para a filha, para Maria de Fátima, porque ela queria ver a Maria de Fátima nos caminhos de Deus. E a Maria de Fátima não entendia muito essas colocações da irmã Iracina, e elas ficavam intrigadas uma com a outra por causa dessas questões. E quando a irmã Iracina teve problema de coração sério, teve que fazer uma cirurgia 3 vezes entupidas do coração, de repente aconteceu um negócio interessante, a senhora estava no hospital, um dos filhos da senhora levou a Maria de Fátima para ver a senhora, não foi? Como é que foi esse encontro lá no hospital? E aí me ver, queria. Aí eu estava na UTI, que eu já tinha feito aquele negócio no braço e estava até aquele tampão na veia. Aí eu estava tomando uma droga muito forte, não podia nem mover a cabeça.
Aí ele chegou, a Verônica, a mais nova, chegou, foi lá, levou alguma coisinha para mim, e depois ela queria levar alguma coisinha também para poder entrar, né, para me ver. Desculpa. Aí ela pegou e levou uns cremezinhos lá para mim, e eles, sai logo, que não pode ficar. Aí eu peguei na mão dela, apertei a mão dela e falei assim, minha filha, está tudo bem, tá? Fica tranquila. Aí ela saiu chorando, entendeu? E aí já chegou lá embaixo e já falou com o irmão dela que era para levar a pé, que ela também está com problema de coração. Que ela é depressiva, entendeu? Então, o meu filho pegou, levou ela lá, não tinha nada. Era só mesmo aquela ansiedade, né? Sabe o que é importante aqui, queridos, nesse momento do testemunho da irmã? A filha estava brigada com a mãe, sem falar. Ela teve medo que a mãe dela morresse e elas morressem assim, sem falar. Por isso ela teve que ir no hospital falar com a mãe. E quando chegou lá, na hora que ela foi sair, levou um cremezinho, fez um carinho. Na hora que foi sair, a mãe segurou. Disse, filha, fica tranquila. Eu vou estar sempre aqui quando você precisar. Agora deixa eu perguntar para você. Tem pessoas que você não tem um relacionamento bom e são pessoas da sua família. Você vai esperar essa pessoa correr o risco de morrer para você se acertar com ela? Você vai esperar ter a sensação de que está escoando pelos dedos a chance de abraçar aquela pessoa? Vai ficar sentado no seu orgulho aí? Porque a pessoa pode morrer hoje. Você pode morrer hoje. A gente fica achando, Silvia Morango, que a gente tem muito tempo para resolver essas coisas. Que tal você reatar relacionamentos hoje? Talvez amanhã você não tenha chance. Né, Silvinha? Sabe, irmãos, a vida é muito breve, né, pastor José? A vida é muito breve. E a gente dá importância para coisas da vida que elas não têm importância. Comparado, irmã Cida Maria, a importância que as pessoas têm. Ainda mais quando você, Lissandra, é chamada para ser uma bênção para as outras pessoas. Né, Valzinha? Tem alguém aí que está esperando você? Será que essa pessoa vai ter que correr risco de vida ou de morte, na verdade, para você ter medo de perder a pessoa e não perder no estado em que vocês estão? Ou busca o Espírito Santo hoje, cria coragem em Deus. Vai lá. E você vai abençoar pessoas. É lindo, né? Deus deixa Deus agir. Viu, irmão Luciano? O senhor é uma bênção. Uma bênção. Muito bem. Irmã, a senhora entra na sala e a senhora vai me falar que acontece algumas coisas no coração da senhora. E eu pedi, irmã, fala da sala para mim. Que mudança aconteceu aí dentro? A senhora falou, pastor, eu não sei nem explicar. Como é que é isso, irmã? Fala para mim. A gente não sabe nem explicar. Eu entrei aí, quando eu vim da cirurgia, eu fiquei na casa da minha nora, eu falei com ela, me dá meu celular que eu tenho um programa muito importante que eu não posso perder, eu tenho que assistir todo dia. Aí, quando eu entro no link lá, aí o senhor já estava com aquela tocinha, eu falei assim, meu Deus do céu, que aí já estava meio desconfiado. Aí, quando foi no outro dia, a notícia que o senhor e a irmã Ana estavam com Covid. E aí eu chorei muito, e para mim era só pastor Wagner e a irmã Ana, pastor Wagner e a irmã Ana. Então, aquilo foi me comovendo tanto, a sala, com aquelas pregação, com aqueles testemunhos, que eu não sei explicar. Foi uma coisa muito forte na minha vida, muito boa. A senhora ficou com medo que eu morresse, foi? Sim, a gente ficou. Nossa, né? Não sei, foi até falta de fé em Deus, na hora a gente oscila, né? E a gente tinha muito medo, porque naquela época estava morrendo gente demais da conta. Sabe por que a senhora ficou com medo? Porque a senhora me ama, sabia? Sim, eu amo o Senhor, amo a irmã Ana, eu amo todos os irmãos da sala, vocês são a prioridade de Deus na minha vida. Eu sou feliz porque vocês existem. Ó, Então, a Ariagna vai fazer
A Ariagna vai Então, fazer um símbolozinho para a senhora. Quer ver que lindinho? Faz aí, Ariagna, para ela. Aí, a Ariagna dizendo que ama a senhora, viu? também amo todos vocês. É bonito, né, irmãos? É muito bonito isso, sabe? É um negócio que Deus comanda, sabe? Ele que mantém a gente. Ariagna, no vídeo deu certo, né? Graças a Deus. Com certeza, graças a Deus, pastor. É isso. E, mãe Iracina, a senhora se batiza, eu estou falando da sala com a senhora disse que eu perguntei assim, o que a sala representa? Você disse, pastor, é uma coisa boa que está acontecendo no meu coração. Explica um pouquinho essa coisa boa para mim. Aí a senhora disse assim para mim, quer ver? Deixa eu achar aqui seu comentário. A senhora vai dizer assim, ó. A senhora diz, é que a sala, ela ensina, volta a ensinar. Precisamos ensinar mais a doutrina da igreja. Então, a senhora entende a sala como um lugar que está afirmando a sua identidade cristã, né? Com Foi isso que... certeza. A sala ajudou a senhora a fortalecer sua doutrina, seu relacionamento, esta coisa boa que a senhora sente, né? Sim, é isso que eu sinto. Os pastores pregam, cada pastor prega uma mensagem diferente, uma mensagem inspiradora, uma mensagem de conservadorismo, né, da igreja. Então, uma coisa muito boa. A gente não pode deixar de assistir de jeito nenhum. Eu peço aos irmãos que não desistam de assistir a sala, porque é muito importante para a nossa vida. Aí tem um negócio do eu te amo, nas datas especiais a senhora dizia para os filhos que amava, né? Sim, nas datas especiais, mas não sabia, né, esse amor, né, forte como a sala ensinou e ensina para a gente. Então a senhora deixou de falar o eu te amo só nas datas especiais e hoje todo Sim. dia é dia especial de falar, né? Boa noite, falo que amo, entendeu? Te amo. Então, é uma coisa muito boa. Isso melhorou a senhora, irmã? Com certeza, irmão. Melhorou. E pelas lutas que eu tenho passado, né? Pelas essas coisas que vem acontecendo há 2 anos para cá, né? Desse meio que eu não falei também, eu perdi minha mãe, cuidei dela, e daí que veio o problema da cirurgia e tudo. Aí foi muito forte para mim. Está me ajudando muito. A senhora está muito feliz porque a senhora está celebrando uma coisa muito linda que aconteceu que a gente vai mostrar aqui agora. A Aderlândia me mandou as fotinhas e eu vou compartilhar. Quem é essa aí que está batizando, irmã? É minha filha, Maria Priscila. Essa é a Maria Aparecida. Foi essa Sim, aí que chorou pela senhora, para a senhora aceitar a fé adventista, que sim, deixou, depois de muitos anos, a igreja, e que ontem foi batizada na igreja, né, irmã? foi. E Graças hoje a Deus. a senhora que chora pela alegria dela, né, irmã? Choro de alegria, não de tristeza. A senhora orou muito para ela voltar para a igreja, né, irmã? Muito bom. Orei muito por ela. E todo mundo, toda a igreja orou. Que bênção, né, irmã? Que bênção. Deixa eu ver se a gente consegue falar com a Maria Aparecida. Será que ela consegue abrir a câmera e o áudio, Maria? Vê se a gente consegue falar um pouquinho com você para festejar contigo o seu rebatismo, Amanhã eu vou mostrar um batismo lindo que o nosso moderador Rogério mandou para a gente. Vou identificar o grupo. Batismo lindo, com roupão, com símbolos da sala, tanque decorado, bem legal mesmo. Quer dizer que ontem a senhora abraçou a Dona Maria Aparecida rebatizada em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. E A eu que senhora... ajudei a dar o curso bíblico para ela. Ela quis, entendeu? A Que Adelante me legal. deu o Ministério da Mulher, tinha o estudo lá, aí eu falei com ela, assim, então traz, mãe, me dá, vamos estudar. Aí levei, a gente está estudando, agora a Adelândia ficou encarregada de ir, hoje, 3 horas, a gente vai lá para dar outra lição para ela, entendeu? Que legal, né, irmã? Porque, assim, no início da caminhada da fé da senhora, a sua filha proporcionou a possibilidade de estudar a Bíblia e a senhora aceita a fé adventista. Ela sai, a Então, senhora nunca desiste.
E no retorno da Maria Aparecida, a irmã recebe um kit do Ministério da Mulher da Aderlândia, que trabalha esta área na igreja dela, tem um kit missionário dentro, a irmã chega com o kit missionário do Ministério da Mulher, e a irmã Maria Aparecida já estava querendo voltar para a igreja, ela oferece o estudo, Hélio Carvalho, para a filha dela, e começa a estudar a Bíblia com a filha que a havia trazido para a igreja no começo da trajetória dela. E a mãe é Sim. usada agora para trazer a filha de volta para a igreja. Que coisa linda, irmãos. Que coisa mais preciosa. Essas coisas têm que ser contadas. A gente tem que Sim. vibrar com isso, né? Ontem, certamente, foi um dos dias mais felizes da vida da senhora, né, irmã? O dia mais feliz da minha vida. Agora tem os outros meninos para a gente orar por eles, né? Toma Para eles decisão. voltarem. Meu sonho é ver meus filhos todos na igreja. Então, olha só, você que está aí adorando conosco, a Maria Aparecida batizou. Mas ó, tem a Maria de Fátima, que está melhorando muito, graças a Deus. Tem o Sebastião Henrique, tem o João Henrique, tem o José Henrique e tem a Márcia Verone. Todos Isso. eles ainda precisam voltar para a fé adventista. Todos já foram adventistas um dia, todos eles. Mas ontem, pela graça de Deus, os esforços da irmã e da igreja local também. Agora, a nossa moderadora aqui, a nossa querida Aderlândia, está trabalhando o refinamento dos estudos. Olha que cena mais linda, né, irmão? A Maria agradecida a Deus. Ó. Mais o abraço da Aderlândia também. Ó, mais gente da igreja abraçando. Olha que coisa Esposa do linda. pastor. E a esposa do pastor, né? A senhora, aí é a senhora agarrando sua Maria Aparecida, né, irmã? Sim. Eita, coisa boa, irmã. Coisa boa. Vamos Nossa, celebrar. não tem preço. Não tem preço mesmo. Não tem preço. Eu não sei, a Maria Aparecida não está conseguindo abrir o Ela videozinho. não sabe mexer direito, não, pastor. Ela não É, deve, não vai saber entrar. tá bom. Maria Aparecida, você não está conseguindo abrir, mas está ouvindo a gente, está vendo tudo. A sala toda está muito feliz com o seu rebatismo. Louvado seja Deus por isso. Agora vai para essa igreja. Antes de sair, já era líder da igreja. Volta para as ruas para dar estudo bíblico, visitar pessoas, se envolver com gente. E use os seus dons dentro da igreja para ajudar na formação dessa igreja que a gente sonha que estará preparada para receber Jesus. Amém. Irmã Iracina, eu dizer para a senhora bem uma coisa linda aqui. Ó. Eu te amo, viu? Amém, pastor. Eu também te amo muito. Eu preciso da senhora para ser feliz, sabia? Eu também preciso do Senhor para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. O Senhor também é a parte visível de Deus. Eu E eu creio creio. mais em Deus que o Senhor existe. E todos os Amém. membros da sala. E sua Glória a família Deus. também. Se eu pudesse, irmã, se eu pudesse, eu entraria por essa janelinha só para te dar um abraço. Me deu uma saudade da minha mãe. Conversar com a senhora hoje me deu saudade da minha mãe. É, Da minha mãezinha morreu com 78 anos de idade. Ela morreu tem 15 anos. No primeiro ano do meu ministério, minha mãe faleceu. Muito bom conversar com a senhora, muito agradável. Obrigado, viu? Foi muito bom falar com o senhor também, conversar com o senhor também. Sei que tem multidões aí ouvindo nós, né? Desculpa qualquer coisa que eu não sei, nunca entrei assim, né, no Zoom, mas eu estou muito feliz. A senhora foi excelente, irmã, excelente. Fez muito bem, parabéns, viu? Obrigada. E eu sei que a senhora abençoou muita gente hoje com a sua história, tá bom? Amém. E me abençoaram também. Deus te abençoe ricamente, viu, lindinha? Amém, irmão. Abençoa o senhor também, sua família, todos os pastores, todas as pessoas que estão aí. A senhora tenha um grande dia na presença de Deus, viu? Um grande O dia. senhor também, todas as pessoas que estão ouvindo nós aí. E tenha um bom domingo. Que Deus Um bom abençoe a todos. Um grande abraço para a senhora, viu? Eu também. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço a senhora. Um grande abraço. E obrigado também a Adelândia, que é ela que é culpada de tudo isso.
A Ade- a Adelândia é lindinha demais, né, irmã? Ela é uma benção, A irmã assim. Peraí, irmã, só um pouquinho. Agora vai dar certo, olha. Peraí, é que eu quero que vocês conheçam. Não pode ir embora sem saber, não. Olha, não é a senhora não, né, irmã Cida? Não é a senhora, irmã Cida, não é a senhora, não. Cida, abre o seu áudio aí, minha filha. Não abra não, irmã Maria. Cida Maria, não é você. Maria Aparecida Demache. É que a Adelândia me disse que ela está como Cida. É, Maria Mas tudo Aparecida bem. em... Não tem importância, não. Tudo certo. Sem Ela não problema. consegue. Não conseguiu. Mas está ótimo, não tem nada, já mostrei a fotinha dela. Vamos orar, irmã? Vamos sim, irmão. Pai bondoso, obrigado pelos bons momentos que nós tivemos aqui, essa conversa agradável com a irmã Maria, com a irmã Iracina. Amém. 70 anos de idade, irmã, serva de Deus ativa na obra do Senhor, passou por tantas dificuldades, mas está firme no Senhor. Aprendeu a sofrer, porque olhando para Jesus, ele sofreu mais que a gente. Com E a gente certeza. deve se amparar, não somente no sofrimento dele, mas também na glória que ele nos oferece com sua ressurreição e seu ministério no santuário celestial. Glória. Amém, Senhor. O Senhor abençoe todos os outros filhos da irmã e que eles voltem todos aos pés do Senhor Jesus Cristo, se rendendo ao amor dele. E como consequência, voltem à igreja. Eu quero orar agora por todos os filhos que estão ausentes da graça de Deus, dos irmãos aqui da sala. Tem muitas mães e papais aqui que têm filhos fora da igreja. Abençoe a todos eles, Deus. Designe anjos poderosos para poder abençoar esses meninos e protegê-los. Talvez eu tenha filhos aqui que tenha pais fora da igreja. Abençoe esses pais também que precisam voltar, ó Deus. E que o Senhor também mande anjos para protegê-los e que as nossas orações movimentem o Espírito Santo na direção deles para tocar o coração. Amém. Continua com esse domingo, pedimos a Ti, Espírito Santo, guia nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, lindinha. Deus te abençoe ricamente, tá? Amém. Abençoe vocês também. Receba um grande abraço aí do pastor Wagner e toda a sala 57. Amém. Muito obrigada. Amém. Não é lindo, irmãos? Não é lindo? Uma senhora de 70 anos de idade se esforçou, arrumou tudo, veio aqui, falou com a gente de uma maneira tão graciosa, né? Tão simples. E eu acho que o poder do evangelho está nisso. Simplicidade e profundidade. É que tá, sabe? Nada de coisas muito... Simplicidade. E, ao mesmo tempo, vidas transformadas. Deus seja louvado por isso, viu? Deus é bom. O tempo inteiro, nosso Deus é bom. O tempo inteiro. Até amanhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, para adorar a Deus. Eu quero desejar a você um... Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Com alegria! Última semana abençoada! Bom dia, alegria. Bom dia, pastor Wagner! Bom dia, pastor Wagner! Instrumento dado por Deus, meu pastor. Oi! Bom dia a Bom dia, todos. Manuela! Os apetites. Tchau! Tchauzinho! Uma semana abençoada na presença do Espírito Santo. Em nome de Dia, Marcelo.